Olá, sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Eu estou de volta, hoje com a ajuda do intérprete de Libras Clisma. A gente vai continuar conversando sobre o processo de avaliação para o estudante com deficiência intelectual. Quem assistiu lá, no nosso primeiro momento, viu que a gente conceituou, a gente trouxe um pouquinho dessa configuração, dessa organização, do funcionamento mesmo do estudante com deficiência intelectual, que a gente precisa prestar atenção, que a gente precisa considerar quando a gente vai estruturar o nosso plano de trabalho, tanto para a sala regular, quanto para a intervenção individualizada na sala de recursos. Então, a gente trouxe as demandas que são bem típicas, que são características nesse funcionamento desse estudante. Quem não assistiu, volta lá, porque a gente fez um apanhado, porque, na verdade, a gente já conversou ao longo do primeiro semestre várias vezes sobre essa configuração, essa estruturação do trabalho pedagógico para o estudante com deficiência intelectual. Nesse segundo momento, falando do processo de avaliação, especificamente para esse público, a gente vai falar dos indicadores avaliativos. Falamos de aspectos a serem considerados nessa dinâmica, e agora a gente vai falar de alguns, obviamente, que são alguns indicadores avaliativos que a gente precisa considerar quando a gente vai selecionar recursos, quando a gente vai pensar numa dinâmica, quando a gente vai, de verdade, estruturar estratégias pedagógicas. Lembrando que vai sempre haver uma estratégia pedagógica significativa para cada necessidade, para cada deficiência, para cada especificidade do estudante, que é público-alvo da educação especial. Então, vamos lá. Então, importante a gente considerar, dentro da percepção, especificamente da percepção visual, diferenças e semelhanças em objetos, desenhos, entre letras e números. A gente viu lá no dia anterior que esse estudante ele tem uma dificuldade bastante importante em relação à percepção, em relação às questões motoras, e que há uma disparidade bastante significativa em relação às aprendizagens e o nível de desenvolvimento cronológico. Então, quando a gente fala de percepção visual, e aí você diz, ora, mas independente da idade, sim, a gente vai perceber a necessidade, a gente vai perceber a lacuna, a carência, e aí a gente vai, sim, dentro da percepção visual, trabalhar com essas questões de diferenças, de semelhanças, objetos, desenhos, entre letras e números, sim, de forma sistemática e regular, porque a observância desses aspectos vai fazer com que a gente possa avançar na delimitação de construção de habilidades mais complexas, para que a gente construa competências também muito mais complexas. Então, é importante que dentro da percepção visual, a gente faça esse apanhado, a gente desenvolva essas atividades, porque nesse momento a gente vai estar avaliando e tendo elementos, e tendo subsídios para a gente pensar em uma prática verdadeira, significativa, que seja transformadora. Dentro da percepção auditiva, a gente tem diferentes sons, intensidades e localização de sons. É importante? Sim. Nós vamos utilizar diferentes recursos, nós vamos pensar em diferentes estratégias, e dentre elas, a partir do estímulo à percepção auditiva, a gente vai trabalhar com música, a gente vai trabalhar com contação de história, por exemplo, a gente vai trabalhar com os vídeos, que fazem parte aí do nosso dia a dia, e que para isso a gente tem vários suportes dentro da nossa rede, de tecnologia digital, da informação. Então, a gente precisa, dentro do nosso processo de avaliação, perceber esses detalhes em relação à percepção auditiva, para que a gente possa, de verdade, dimensionar a complexidade das atividades que a gente vai oferecer. Ora, estou sendo propositiva? Sim, estou sendo propositiva. Quando a gente pensa em avaliação, a gente está pensando em propor, porque o que a gente propõe vai dar respostas para que a gente pense na nossa prática. E isso é a intenção, de verdade, de um processo avaliativo que agrega, que transforma e que possibilita. Então, dentro da percepção espacial geral, de uma forma geral, a gente vai perceber distanciamento, posicionamento, espessura, tamanho. São importantes de serem percebidos? Sim, porque a gente viu lá atrás também que eles têm uma carência importante em relação à motricidade. Em relação à coordenação motora. Então, a gente precisa desse apanhado para que a gente também dimensione
esse trabalho voltado para a coordenação motora. Então, dentro dessa área ampla da motricidade, e aí você diz, ora, eu estou avaliando, eu estou propondo, eu proponho e avalio. Não é? Eu avalio na medida em que eu percebo a necessidade para que eu possa continuar propondo. Então, dentro desse esquema corporal, né, que a gente vai estar avaliando sempre que a gente ofertar qualquer atividade, mesmo que a intenção principal não seja perceber a questão motora, mas as diferentes atividades que a gente oferta, elas estão integradas em aspectos do desenvolvimento geral, do desenvolvimento global. E aí a gente vem sempre discutindo a importância da gente perceber esse estudante de forma integral. E aí eu falo de equilíbrio, lateralidade, se é capaz de reproduzir estruturas rítmicas. Por que isso? Lembra que a gente viu lá atrás que eles têm uma lacuna, que eles têm um déficit, né? Alguns evidenciam, obviamente, não todos, motor. Então, se a gente avalia, se a gente tem a noção dessa dimensão, dessa carência e das possibilidades, a gente vai poder dimensionar o que a gente vai ofertar e separar, escolher, né, tomar decisões em relação aos recursos que são significativos. Coordenação grafo-manual, daqui a pouco o estudante, quando está na educação infantil, a gente trabalha essas habilidades importantes para que ele siga e se aproprie do sistema de escrita alfabética, né? Com o estudante com deficiência intelectual, o processo é o mesmo, obviamente que os ritmos vão ser diferentes, as estruturas que a gente vai escolher, tanto de ambiente, quanto de recurso, quanto de interação, são muito específicas, mas a gente precisa focar nesses aspectos que fazem parte do olhar que a gente vem falando sempre aqui, né, nos nossos encontros. A gente precisa olhar para esse estudante de forma holística, de forma inteira. Então, que a gente possa integrar de verdade, nas diferentes atividades que a gente propõe, esse olhar para a inteireza do estudante. Então, a gente precisa enxergá-lo nos seus diferentes aspectos que compõem o seu desenvolvimento global. Então, a gente tem o desenvolvimento verbal, que é indispensável, e que quando a gente propõe atividades relacionadas a esse momento, a gente está avaliando também para que a gente tome decisões. Então, quando a gente fala de fluência verbal, a gente está falando em perceber, em ficar atento se ele consegue fazer relatos do cotidiano. Se não, a gente vai dimensionar, a gente vai escolher as atividades que sejam significativas para o desenvolvimento desse aspecto, né? No raciocínio verbal, a gente vai entender se há compreensão de relações de igualdade, se ele compreende as relações essenciais, né, as informações essenciais que estão expostas num texto. E aí, quando a gente fala também de raciocínio verbal, a gente pode voltar lá atrás, quando a gente falou de estimulação cognitiva, não sei se vocês lembram, que a gente falou de recuperação da informação, né, organização do pensamento, e nisso tudo a gente integra linguagem expressiva e linguagem receptiva. Então, a gente precisa ficar muito atento no processo de avaliação desse estudante para esses aspectos que são estruturantes, né? Não são apenas estruturantes para o processo de desenvolvimento dele, mas são estruturantes para a nossa prática pedagógica significativa. Compreensão verbal, né? A compreensão do diálogo. Se ele tem entendimento das palavras e do significado dessas palavras. E aí a gente volta também para a questão da linguagem receptiva, né? E aí a gente já está dando elementos para a estruturação da fala também. Num momento importante, onde esse estudante está fazendo a descoberta, organizando o seu pensamento, enquanto um elemento do processo de linguagem para que se culmine na fala. Então, percebam que todos esses aspectos, eles estão muito integrados quando a gente fala em avaliação, porque esse olhar amplia as nossas possibilidades de operacionalização, né? Amplia as nossas possibilidades de instrumentalizar a nossa prática de uma forma que ela seja realmente significativa para esse estudante. Então, a gente tem as áreas mnemônicas, que estão diretamente ligadas ao desenvolvimento da memória. E aí estamos contemplando as questões cognitivas, né? Memória visual, quanto mais estímulos a gente der, estímulos visuais, mais a gente está dando possibilidades de ampliação do vocabulário, né? Possibilidades para expressão, e a gente vai dar elementos para que ele retome
experiências anteriores, para que ele organize pensamentos a partir de experiências que foram vividas antes. Né? Memória verbal e numérica, então, se ele relata sequências corretas, né? Então a gente precisa também organizar isso para que ele se aproprie do saber formal, da matriz curricular. Então, dentro desse desenvolvimento socioemocional, que é outro aspecto importante e indispensável, a gente precisa considerar que nesse processo de avaliação é indispensável que a gente perceba como é que ele faz essa integração ao grupo, né? Como ele vive, como ele organiza os aspectos de integração com o outro, os aspectos de integração com o material que está sendo ofertado. Há uma facilidade de comunicação, mesmo que não seja comunicação verbal, há uma timidez excessiva. Como é que está o estado emocional desse estudante? Né? Aí você pergunta, por que é importante eu perceber o estado emocional desse estudante? Como é que você vai propor uma atividade que não faz sentido, né, não é significativa, ele não vai conseguir perceber a partir de como ele está se sentindo naquele momento. Então, todos esses aspectos são muito importantes para que a gente tenha respostas. Se a gente não percebe no processo de avaliação todos esses aspectos, a gente fica meio que pulando etapas, querendo respostas, né, onde aspectos preditores não foram considerados. Perceber como é que ele reage às frustrações, né, porque a gente vai dimensionar também o que a gente está ofertando. Um estudante que se frustra constantemente, há uma tendência, uma propensão muito grande que ele desista das atividades. Então, a gente precisa dimensionar essa nossa ação também. É o enfrentamento dos medos e das inseguranças, né? O estudante precisa se sentir acolhido, precisa se sentir pertencendo, fazendo parte do processo de aprendizagem e também tomando algumas decisões. E aí a gente tem um aspecto relacionado à escuta, né, que aí é um processo que vai possibilitar a comunicação, né, a comunicação funcional, onde ele é percebido, é entendido, né, e uma produção oral. E aí a gente fala em observar, em perceber se ele escuta com atenção, se ele percebe detalhe dos textos que são evidenciados para ele, né? Se ele apresenta uma postura de escuta. Em vários momentos aqui ao longo do primeiro semestre, a gente conversou, comentamos várias vezes o quanto é importante a gente desenvolver no estudante a habilidade da escuta. Né? A escuta é uma habilidade importante para que o processo de aprendizagem se estruture, se acomode. Né? Então, a gente precisa observar se essa habilidade está construída. Se não, a gente precisa incluir no nosso processo, né, de avaliação. Por conseguinte, a gente vai pensar em estratégias que estimulem esse aspecto. Então, dirigir o olhar para as figuras, né? E, nesse sentido, é muito importante porque a gente também pode aproveitar para desenvolver a função visomotora. Né? A gente precisa observar, a gente precisa interagir com o que a gente faz para que a experiência de aprendizagem ela se configure, ela aconteça de forma significativa. Né? É muito comum que os estudantes no espectro do autismo eles tenham uma carência evidente nessa função visomotora. Então, é importante que nessa produção, não só na produção oral, mas em relação à percepção, em relação à comunicação, exista um vínculo, né, com o que está sendo ofertado, as propensões que o estudante apresenta, e tudo isso precisa ser percebido no processo de avaliação. Então, eu espero que vocês tenham achado interessante, né, que vocês consigam fazer transposição didática dessa nossa conversa, transformar esses elementos que foram pontuados em ações, né, que vocês transformem em práticas pedagógicas. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês para o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.